Olá, quinto ano, bom dia! E aí, já deu aquele pulinho da cama, já tomou um banho, tomou um café gostoso, maravilhoso para as suas aulas? A Pro acredita que sim. Vamos para a nossa correção, para depois vocês estarem assistindo a aula de vocês, não é isso? Na correção de hoje, meus amores, nós temos a correção de quarta-feira, dia 22/7/2020, que é o livro de ciências e o livro de história, ok? Vamos lá. Acompanhe direitinho. Vamos para o livro de história, das páginas 154 a 156, falando aí sobre as capitanias hereditárias, não é? Então, em quais anos Portugal enviou expedições ao Brasil? Em 1503 e em 1501, tá? Qual era o país que não reconhecia o Tratado de Tordesilhas? A França. Lembra que os franceses ainda invadiam porque não reconheciam o tratado? Pois é. Segundo, responda. Quem comandava a expedição que veio expulsar os franceses? Cristóvão Jacques. O que aconteceu? Ele afundou alguns navios franceses, mas não conseguiu intimidá-lo. Terceiro, escreva dois direitos dos donatários. Quem são os donatários? São pessoas, né, que recebiam as terras doadas por Dom João III e eles tinham o compromisso de plantar, cultivar e fiscalizar. Então, vamos lá. Os direitos eram cobrar impostos e exercer a justiça estabelecida pelo rei, que era Dom João III. Agora escreva dois deveres dos donatários. O dever era defender a capitania e desenvolvê-la, não é isso? Defender de quem? Dos franceses, dos ataques indígenas, tá? Quinto, enumere as frases seguindo a sequência correta dos fatos, que aconteceu primeiro, por segundo, por terceiro. Então, em 1540 estava claro que a colonização não seria fácil. Isso foi o quinto fato. Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente. Isso foi o terceiro fato. Duas expedições foram enviadas ao Brasil em 1501 e 1503. Isso foi o primeiro fato. A coroa portuguesa resolveu criar o governo geral, aí já foi o último, no finalzinho da expedição. Número 6. Portugal enviou para o Brasil uma expedição para expulsar os franceses. Número 2. Dom João III decidiu em 1534 implantar em sua nova terra o sistema de capitanias hereditárias. Número 4. Sublinhe a afirmativa correta. Por que o rei de Portugal não se interessou logo pela terra descoberta? Porque queria preservar a riqueza do Brasil? Não. Porque não achava o Brasil bonito? Não. Porque estava preocupada com os grandes lucros proporcionados pelo comércio de especiarias com as Índias. Por isso que logo eles não tiveram interesse com o Brasil, com a madeira, com os minérios. Eles queriam o quê? As especiarias que já havia descoberto nas Índias, que já tinham um comércio fixo. Letra B. O que o rei de Portugal decidiu implantar no Brasil em 1534? O sistema de expedições colonizadoras? Não, que já tinham. O sistema de capitanias hereditárias. Não é isso? Vocês viram que capitania hereditária foram o quê? 15 faixas de terra doadas por Dom João III. E isso aí era herdada de pai para filho, por isso o nome hereditário. Sétimo, pesquise em livros ou na internet e escreva no mapa o nome das capitanias hereditárias. Então, no Maranhão, ele teve o quê? 2 faixas, tá? No Ceará, uma, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, São Vicente novamente e Santana. Então, essas foram as 15 capitanias, lembrando que só 2 deram certo. A de Duarte Coelho e a de Martim Afonso de Souza. Duarte Coelho é Pernambuco e Martim Afonso de Souza, São Vicente. Então, meus amores, aí ficamos com a correção de história. Agora vamos passar para o nosso livro de ciências.
falando sobre os corpos que produzem som. Então, essa primeira parte nós fizemos na classe. Para quem não estava na aula, na live, faça e corrija. Observe as imagens e escreva qual a fonte produtora do som em que é uma delas. Então, na primeira nós sabemos que é o quê? A fala, o grito aí, né? Então, é a vibração das cordas vocais. O segundo, vibração das cordas de violão. O terceiro, a batida da baqueta nos tambores. E o último, aí as ondas do mar, que é o movimento causado pela água. Segundo, de acordo com o que você estudou, o que você entende por som? Som é resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio. E agora, leia a informação a seguir e depois responda ao questionamento. Os morcegos possuem um sentido adicional, chamado de ecolocalização, que funciona como um sonar, emitindo ondas com mais de 200.000 Hz. Esse recurso auxilia os morcegos a desviar de obstáculos e capturar presas durante o voo noturno. Por que não conseguimos ouvir essas ondas emitidas pelos morcegos? A resposta é pessoal, mas cabe entender porque essas ondas são emitidas em frequências muito altas, né? Sendo imperceptíveis, né, ao ouvido humano, ou seja, elas são tão altas que nossos ouvidos não são capazes de captar esse som. Quarto, encontre no diagrama abaixo os seguintes palavras que completam o texto a seguir. Líquidos, onda sonora, ar, som e metais. Tá? Então, já encontrei as palavras agora. Os metais, os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores do som. Suas vibrações originam as ondas sonoras. Por que eles são bons condutores de som? Porque permitem a passagem, né, do som. Se fossem maus condutores, eles não permitiriam o barulho, o som, ok? E agora, meus amores, vamos passando para a correção de quinta-feira. A Pro trouxe logo aqui porque é apenas um caderno. O outro é o texto que vocês vão estar fazendo cuidadosamente em casa, tá? Então, vamos corrigir nosso caderno. Correção de quinta-feira, ó, dia 23/7/2020. Caderno de português com o texto para trocar todo o texto para o feminino. Não se esqueça de caprichar aí na sua letra, ok? Quem tem a letra miudinha crescer para ocupar as 33 linhas, tá? Então, ficou assim o texto, ó, depois que traduziu para o feminino. A leoa, a rainha da floresta, resolveu dar uma festa para toda a bicharada. O papagaio fêmea, muito boa de conversa, foi a encarregada de convidar todos os bichos. Pegou o seu alto-falante e saiu floresta dentro dando o recado. Começaram então os preparativos. O buffet contratado foi da dona Chica, a macaca que fazia os quitutes mais gostosos da floresta. A banda era composta por vários bichos como a sapa, a onça fêmea, perua, cobra fêmea, jacaré fêmea e a ovelha. E chegou o grande dia. Começaram a chegar os convidados da festa. A senhora Tatu, coelha, a paca fêmea, a loba e a dona Cotia. Todos comeram e beberam à vontade, mas com muita classe e educação. Bem distante da floresta, tinha um grande grupo composto por a mulher, a madre, a condessa, a criança, a mestra, etc. Pronto, meus amores. Então, aí foi a correção do texto, né? Passando aí os substantivos que estavam no masculino, passaram para o feminino. E agora vamos para a segunda questão. Segunda questão. Classifica os substantivos abaixo em epiceno, sobrecomum e comum de dois. Epiceno é usado para animais quando tem os dois gêneros, não é isso? Quando não se tem os dois gêneros, tipo a cobra macho ou cobra fêmea. O sobrecomum é quando usa um único substantivo para os dois gêneros. Por exemplo, nós temos aqui pessoa. A pessoa subiu no prédio. Foi um homem ou uma mulher que subiu? Então, a gente não sabe.
Então, não dá para identificar, por isso ele é sobre comum. Já o comum de dois, o substantivo ele é procedido de um artigo ou de um adjetivo ou de um pronome que vai estar diferenciando o sexo masculino ou feminino, tá? O gênero da pessoa. Então, quando eu tenho colega, eu posso dizer meu colega e minha colega, a colega ou o colega. Eu posso também dizer colega bonito, colega bonita. Então, vocês veem que aí, tanto o adjetivo, tanto o artigo como o pronome identifica se é sexo feminino ou masculino. Então, ele é comum de dois gêneros, tá? A mesma coisa acontece com a palavra artista. O artista homem, a artista mulher. Então, ele é comum de dois gêneros porque possui duas maneiras, não é isso? Acompanhando aí o artigo. O criança, ele é sobre comum porque não existe o criança nem a criança. Só existe um, que é a criança, ok? Então, ele é sobre comum. Cobra é epiceno. Jovem, comum de dois. O jovem foi aprovado no concurso. Aquela jovem foi aprovada no concurso. Então, é comum de dois. Repórter, também comum de dois. A repórter, o repórter. Vítima, sobre comum, porque não existe o vítima nem a vítima, só a vítima, quer dizer. E jacaré, epiceno, pessoa sobre comum, tá? Tubarão, epiceno e imigrante sobre comum. Ou, desculpa, imigrante comum de dois. Tá, meus amores? Então, acompanhe direitinho a correção. Qualquer dúvida, chame a prova. Continue estudando bastante. Nossas provas estão se aproximando, tá? Já já vocês terão roteiro, cronograma, tudo direitinho. Então, desde já, vá atualizando seus conteúdos, principalmente aqueles que você tiver mais dificuldade, ok? Beijão, fica com Deus.